Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo da Bíblia no Novo Testamento, cada livro, cada capítulo, cada verso, para que você tenha um comentário bíblico completo do Novo Testamento. O Novo Testamento revela a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, começa com os 4 evangelhos, depois seguido do livro de Atos, os 4 evangelhos mais o livro de Atos, eu chamo o Pentateuco do Novo Testamento, né? Então nós temos os 4 evangelhos, depois o 5º livro, o livro de Atos dos Apóstolos, que nos conta da expansão da igreja, da continuação da obra de Cristo, dos trabalhos missionários do apóstolo Paulo entre os gentios. Tudo isso está no livro de Atos. Aí depois vem as epístolas que Paulo escreveu, as igrejas que ele fundou, algumas delas ele escreveu sem nunca ter estado lá, que é o caso da epístola que nós vamos falar hoje, Epístola aos Colossenses. Paulo nunca esteve em Colossos, mas ele então escreve uma carta à igreja de Colossos, né? Uma das poucas igrejas que Paulo escreveu sem ter estado lá. A outra carta que ele escreveu ainda não tinha ido, mas queria ir, era Roma, a igreja de Roma, aos romanos. Paulo escreveu antes de ir a Roma essa carta, e Colossenses Paulo não teve e nem fundou a igreja de Colossos, mas ele escreve uma carta para essa igreja. Colossenses, que é o livro que nós estamos introduzindo hoje, é o 12º livro na ordem canônica. Primeiro vem Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Aí o livro de Atos. Depois nós temos a epístola, 6º livro do Novo Testamento, a epístola de Romanos, o 7º, 1 Coríntios, o 8º, 2 Coríntios, o 9º, a carta de Paulo aos Gálatas, o 10º, a carta aos Efésios, 11º, Filipenses, e agora 12º livro, Colossenses. A carta aos Colossenses pode ser lida paralelamente com a carta aos Efésios. Essas duas igrejas ficavam na Ásia, né? Efésios era uma das principais cidades. Paulo dedicou 3 anos do seu tempo na igreja de Éfeso, e pode ser que lá da igreja de Éfeso alguém que ouviu o evangelho acabou levando o evangelho até Colossos, e lá se estabeleceu uma igreja. Filemon, a quem Paulo também dirige uma carta, que tinha uma igreja em sua casa. Filemon, ele era da cidade de Colossos, né? Companheiro também, Paulo conheceu. Ou Epáfras ou Filemon talvez tenham fundado a igreja de Colossos, né? Paulo vai mencionar Epáfras, e nós temos Filemon, que tinha uma igreja em sua casa. Então, daí a origem da igreja dos Colossenses. Nós vamos introduzir essa carta, falar algumas coisas curiosas. Todo livro do Novo Testamento eu dou uma introdução, uma visão geral, para que você tenha uma visão geral. Depois nós vamos capítulo por capítulo. Colossenses é um livro que só tem 4 capítulos, não é muito longo. Essa carta de Paulo é mais ou menos do mesmo tamanho da carta aos Filipenses, mas é uma carta maravilhosa, onde apresenta a supremacia de Cristo, Cristo como cabeça da igreja. Na carta aos Efésios, que eu falei que pode estudar paralelamente, é a carta da igreja como corpo de Cristo. Colossenses, Cristo é o cabeça, e existem coisas similares nas duas cartas quanto aos deveres domésticos, da esposa para com o marido, dos servos para com seus senhores, dos pais para com os filhos. Existem essas coisas similares que Paulo escreveu também aos Colossenses. Vamos então entender melhor
a cidade de Colossos. Colossos era uma pequena cidade no belo vale do rio Lico, que ficava a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Então, na Ásia, Éfeso era uma cidade próxima ao mar Egeu, e aí 160 quilômetros entrando para a terra estava a cidade de Colossos, né? Perto de Denizli, na atual Turquia. Hoje é a atual Turquia. Se for a Turquia, quiser visitar a antiga cidade de Colossos do Novo Testamento, você pode. Não longe dali estava a próspera cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade bem próspera. Estava essa cidade e também a cidade de Herápolis. Então, se você olhar no mapa, nós vamos ter Colossos, Laodiceia e Herápolis, todas as cidades umas perto da outra. Havia igrejas cristãs nessas três cidades. Havia igreja cristã em Colossos, havia igreja cristã em Laodiceia e havia igreja cristã em Hierápolis. Não é? Paulo não escreveu nenhuma carta à igreja de Hierápolis, mas parece que Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses, que não entrou no nosso Novo Testamento. Como é que nós sabemos que ele escreveu a carta aos Laodicenses? Porque ele menciona em Colossenses 4,16 para que os colossenses lessem também a carta que veio de Laodiceia. Então, é uma das cartas de Paulo que provavelmente se perdeu. Depois, quando chegar em Colossenses 4,16, eu vou falar mais sobre essa carta aos Laodicenses, não é? Assista depois o programa do capítulo 4. Muito bem, quanto à igreja de Colossos, nós não temos registro de como a igreja começou, pelo menos não no livro de Atos, que menciona como a maioria das igrejas começaram. Mas foi provavelmente durante os 3 anos que Paulo ficou em Éfeso. Epáfras e Filemão possivelmente ouviram o evangelho através de Paulo em Éfeso e acabaram levando o evangelho para a cidade de Colossos. Então, Epáfras e Filemão são 2 homens importantes de Colossos que se tornaram cristãos. E eles passaram a se dedicar à propagação da mensagem cristã na região em que viviam. Nós vamos ver isso na carta aos Colossenses e também na carta a Filemão. Quando e por que Paulo escreveu? Embora Paulo jamais tenha visitado essa comunidade cristã, ele ouviu falar dela através de Epáfras. Epáfras que trouxe notícias a Paulo. E havia muito que agradecer, mas algumas notícias do que passava em Colossos eram preocupantes. Então, por isso, Paulo escreveu para eles uma carta da prisão. Essa é outra carta que é considerada das cartas quando Paulo estava preso em Roma. Ele escreveu. Então, ele escreveu Efésios, ele escreveu Colossenses, escreveu Filemão, mandou essas cartas por Tíquico, que é o portador, e também escreveu a carta aos Filipenses, que quem foi o portador foi Epafrodito, não é? Então, esses homens levaram as cartas de Paulo. Antes, se discutisse onde Paulo estava ao escrever essa carta, ele estava sob a custódia, né, aguardando sua audiência em Roma, Atos 28. A data dessa carta é por volta do ano 61 da nossa era, né? Mas mais tarde, na década de 60, Colossos foi destruído por um terremoto. Houve um grande terremoto que acabou destruindo a cidade de Colossos. Paulo tinha a oportunidade de enviar a carta, ele enviou com Tíquico, esse estava em Roma e poderia ter levado tanto a carta de Efésios como as 2 cartas que Paulo mandou, Colossos e a carta de Filemão.
né, a quem é enviado por causa de Onésimo, um escravo de Filemão que fugiu e que teve com Paulo na prisão, e Paulo ganhou para Cristo e agora envia de volta Onésimo. Vamos entender o problema da carta, né? Porque Paulo escreveu, o que estava acontecendo em Colossos. O problema em Colossos que Paulo aborda era o sincretismo, a tendência de colocar no mesmo plano da verdade cristã ideias provenientes de outras filosofias e religiões, fenômeno que ainda ocorre em nossos dias, não é? Esse sincretismo. Tem gente que quer abraçar o evangelho, quer abraçar as religiões ocidentais, orientais, não é? Quer tentar fazer uma combinação de tudo. Tem gente que, por exemplo, se diz católico, né, de dia, mas à noite vai buscar uma mesa branca, o espiritismo, sincretismo, uma mistura de religiões. A igreja de Colossos era composta por gregos e judeus, bem como também frígios nativos. Era natural que se apegasse suas próprias ideias e quisesse incorporá-las à nova fé. Esse procedimento parecia inofensível e possivelmente era uma tendência antiga trazida para dentro da igreja a partir do judaísmo. Mas Paulo sabia que isso afetava o coração da sua mensagem evangélica. Ao tentarem reter a circuncisão, Paulo vai tratar também da circuncisão, as leis alimentares que o judaísmo ensinava, as festas, sem mencionar também a adoração de anjos e o misticismo que ocorria na cidade de Colosso. Imagine só, naquela época eles adoravam anjos, não é? E hoje tem gente que gosta de uma angelologia, de adorar os anjos. Os cristãos de origem judaica estavam alterando toda a base da vida cristã. E sabemos que a vida cristã não somente começa com Cristo, mas depende dele também para a sua continuação. A ideia de ter intermediários evangélicos acaba negando a supremacia de Cristo. E Paulo vai tratar que Cristo está sobre todos os seres angelicais. Também havia na igreja de Colossos a introdução do ascetismo e da sofisticada filosofia. Não é? O ascetismo era negar certas coisas, prazeres da carne, que eles chamavam, né? Que tinha que se abster de certas coisas. E isso havia também com essa filosofia que havia da influência dos gregos ali também na cidade de Colossos. Como se as pessoas voltassem também para a própria sabedoria humana. Um caminho que já mostraram um beco sem saída, né? Essas filosofias humanas. Embora Paulo não trate esses assuntos um por um, essas são ideias que estavam por trás da sua epístola, que nós vamos encontrar quando estudarmos Colossos. Os colossenses precisavam se apegar novamente a Cristo, a crer em Cristo, na sua supremacia e total suficiência. Esse é o tema dessa epístola, a supremacia de Cristo. Quanto à divisão, uma carta curta, como nós dissemos, ela tem apenas 4 capítulos. Paulo começa, como toda a sua carta, com a saudação, as ações de graça. Normalmente, Paulo sempre fala desses 3 pontos, fé, amor e esperança. Na sua ação de graça, nós vamos encontrar essas 3 virtudes, a fé dos colossenses, o amor e a esperança. Paulo também ora no capítulo 1 pelo progresso espiritual dos colossenses, e aí depois Paulo começa, então, falando da redenção de Cristo, da preeminência de Cristo. Cristo é o cabeça,
de todo principado, potestade. Cristo é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Nós vamos encontrar uma das declarações da criação do mundo espiritual em Colossenses, primeiro capítulo, como Cristo, como o Senhor da criação, como o cabeça da igreja, como aquele que está reconciliando todas as coisas e como Deus reconciliou os colossenses com ele, Deus, através de Cristo. Depois nós vamos encontrar um pouco do ministério de Paulo acerca desse mistério de Deus, que é em Cristo. Paulo também vai mostrar os sofrimentos de Cristo se completando nele e aperfeiçoando os crentes em Cristo. Capítulo 2, então, Paulo vai tratar agora dos ensinos falsos, né? Os ensinos que era contrário a Cristo, a vã filosofia, como Paulo chama, no capítulo 2, verso 8. Paulo também vai falar dessas práticas religiosas que eram contrárias a Cristo, circuncisão, guardar dia de festas e todas essas coisas que os colossenses praticavam. Paulo também vai falar de estar crucificado com Cristo. Paulo vai falar também da vida do crente, a conduta pessoal do crente, aqueles deveres domésticos, como o crente deve viver, né? O relacionamento entre senhores e servos, esposos e esposas, pais e filhos, assim como ele trata também na sua carta aos Efésios. Então, Paulo vai falar que nós devemos deixar de lado a velha vida, a vida do pecado, se revestir de um novo homem, os relacionamentos familiares do crente e a influência, esposo e marido, filhos e pais, servos, senhores, e a influência espiritual do crente. Paulo também vai chamar o povo a viver uma vida dedicada à oração, a uma conduta sábia com estranhos e a uma conversação cheia de graça. Conclui a carta, até mencionando uma outra carta que veio de Laodiceia, para que eles lessem. O autor da carta, Paulo. O tema, a supremacia de Cristo. Não é? Cristo, o cabeça, também é outro tema que nós encontramos. A data, ano 61, 62 da nossa era. O local onde escreveu, provavelmente da prisão domiciliar em Roma. Vamos ver algumas considerações preliminares. Como já dissemos, a cidade de Colossos era localizada perto de Laodiceia, no vale do rio Lico, no sudoeste da Ásia, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja colossense, tudo indica, foi fundada como resultado do grande ministério de Paulo em Éfeso, durante esses 3 anos que ele teve lá, Atos, capítulo 20, verso 31, cujos efeitos foram tão poderosos e tão grandes que alcançou a todos que habitavam na Ásia. Atos 19:10 diz que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, mas manteve contato com a igreja através de Epáfra, um dos seus convertidos e cooperadores naquela cidade. O motivo dessa epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja colossense, que ameaçava o seu futuro espiritual da igreja. Quando Epáfras, dirigente da igreja de Colossos e provavelmente seu fundador, viajou com o objetivo de visitar a Paulo e informar a situação de Colossos. Paulo então escreveu essa epístola, estava preso, possivelmente em Roma, e estava aguardando comparecer perante César, e o cooperador de Paulo, Tíquico, entregou pessoalmente a carta em Colossos em nome do apóstolo. Não está descrita claramente na carta a heresia surgida em Colossos,
uma vez que os leitores originais a conheciam bem, então Paulo não precisou mencionar. No entanto, pelas refutações de Paulo ao falso ensino, deduz que havia uma mistura estranha de ensinos cristãos e tradições judaicas, extra-bíblica e filosofias pagãs, semelhante ao sincretismo religioso de falsas seitas de hoje. Tal ensino subvertia e subsistia a centralidade de Cristo, de Jesus. Propósito: Paulo escreveu essa carta para combater os falsos ensinos em Colossos, que estavam suplantando a centralidade e supremacia de Jesus na criação, na revelação, na redenção e na igreja. Então, Paulo vai tratar tudo isso. Cristo como Criador de todas as coisas, Cristo como cabeça da igreja, Cristo como responsável pela redenção e o Senhor da igreja, para ressaltar a verdadeira natureza da vida em Cristo e suas exigências para o crente. Vamos ver uma visão panorâmica dessa carta. Depois, saudar a igreja, expressar gratidão pela fé, pelo amor e pela esperança, as três virtudes que Paulo sempre menciona dos crentes colossenses, bem como seu progresso contínuo. Paulo focaliza em dois assuntos. Primeiro, a doutrina correta. Depois, Paulo vai entrar no capítulo 3 e 4 com exortações práticas. Teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e glória do Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Colossenses, nós vamos encontrar alta cristologia, que defende a divindade de Jesus e ele como a imagem do Deus invisível. Também fala da plenitude da sua divindade ou deidade em forma corpórea, que mostra e apresenta a Cristo como Criador de todas as coisas, uma das declarações maiores sobre o Cristo como Criador do mundo invisível. Mostra Cristo ainda como cabeça da igreja, a fonte de toda a suficiência da nossa salvação. Enquanto em Cristo tudo é suficiente, a heresia colossense é totalmente insuficiente, vazia, enganosa e humanista, de espiritualidade superficial e arrogante, como Paulo chama em Colossenses 2,18, sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. Nas suas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na suficiência completa da obra de Cristo, como único meio de progresso no viver cristão. A realidade da habitação de Cristo neles, Cristo habita no crente, deve evidenciar numa conduta cristã, que Paulo trata no capítulo 3 e 4. Também deve se evidenciar no relacionamento doméstico entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre servos e senhor, e numa disciplina espiritual de uma vida de oração. Características especiais. 3 características principais tem essa epístola. Mais de qualquer outro livro do Novo Testamento, Colossenses focaliza a dupla verdade da preeminência de Cristo e da perfeição do crente nele. O crente busca uma vida perfeita em Cristo. Segundo, afirma com toda a intensidade a plena divindade de Cristo. Como nós dissemos, alta cristologia na carta aos Colossenses. E contém um dos trechos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da glória de Cristo como a imagem do Deus invisível. Terceiro, às vezes Colossenses é tido como uma epístola gêmea de Efésios, porque as duas têm certas semelhanças de conteúdo e foram escritas provavelmente na mesma época. Muito bem, com isso nós introduzimos a carta aos Colossenses. Agora nós vamos passar
a comentar capítulo por capítulo. Assista o comentário de capítulo por capítulo. Espero que essa introdução te dê uma visão geral da carta, do propósito que a carta foi escrita, da cidade de Colossenses, e que você possa ser abençoado por essas explicações, entender melhor a carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, não é? Tem sido de bênção para você. Transmita a outras pessoas para que aprendam mais das Escrituras. Esse é o propósito desse programa. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.